Então, muito boa noite. Estamos a iniciar a 36ª sessão do ciclo Vultos da Cultura Lusófona, um ciclo promovido pela PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil, Casa da Cidadania. Este ciclo em parceria com o MIL, Movimento Internacional Lusófono, com a revista Nova Águia e com o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Este ciclo é coordenado por mim próprio, pelo Samuel Dimas, que faz o pleno, faz parte da direção da PASC, faz parte da direção do MIL, faz parte da direção da revista Nova Águia e também do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Esta semana, conforme tem sido amplamente publicitado, vamos realizar um colóquio sobre António Ferro, e eu vou partilhar aqui o programa deste colóquio, que é promovido pelo Instituto de Filosofia Luso-Brasileira em parceria com a Fundação António Quadros, Fernando de Castro e António Ferro, enfim, com o apoio do MIL, da Revista Nova Águia e da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, onde, aliás, se realizará o primeiro dia do colóquio, portanto, no Palácio da Independência, em Lisboa, e fica desde já o convite. A sessão é aberta ao público. Vamos iniciar os trabalhos às 10h30 da manhã. Portanto, com 5 intervenções, há 3 painéis por dia, 5 oradores em cada painel. No total serão 30 oradores. E, obviamente, desde logo, conforme tem sido antecipado, é fundamental que cada um não chegue aos 20 minutos, de outra forma o programa será inviável. Mas, portanto, teremos connosco o professor António Brás Teixeira, que é o presidente do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, depois a Beatriz Albuquerque, que está aqui presente, a Carla Ribeiro, a Maria do Céu Estiveira, o Ricardo Belo de Moraes, que também está aqui presente. Isto da parte da manhã. Depois da parte da tarde teremos connosco a Ana Margarida Chaura, que também está aqui presente, que também já tem participado noutros colóquios promovidos pelo Instituto, nomeadamente um que realizámos sobre António Quadros, naturalmente também em parceria com a Fundação António Quadros. Teremos connosco também a Anabela Rita, o Carlos Alberto Osório, que está aqui também connosco, a Celina Silva, que virá do Porto, a Sandra Leandro, e depois no último painel da tarde, desse primeiro dia, teremos connosco o Joaquim Domingos, que aliás ligou-me há pouco a dizer que não poderia estar connosco, mas estará na sexta-feira. O José António Barreiros, que em princípio ainda virá esta noite, Maria José Maia, o professor José Carlos Sérgio Pereira, e eu próprio. Portanto, completaremos este último painel da tarde. Ainda haverá uma apresentação de obras. A própria Mafalda Ferro vai apresentar um livro que foi editado e lançado este ano, sobre António Ferro, precisamente, com a chancela da própria Fundação António Quadros, e eu próprio irei apresentar a revista Nova Águia, e também, em princípio, um muito recente livro que estará para chegar ainda, do professor António Brás Teixeira, presidente do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Depois, no dia seguinte, no sábado, na Fundação António Quadros, foi maior. Portanto, o modelo é o mesmo. Iniciamos o trabalho às 10h30 e teremos connosco a Ana Quintas, que estava a entrar, já está connosco, a Ana Quintas, seja muito bem-vinda. Estou aqui, boa noite. Boa noite, Ana. Portanto, teremos connosco a Ana Quintas, a Paula Costa Soares e o Rui Alexandre. Portanto, será uma comunicação conjunta. Aqui vocês estão a visualizar os títulos, neste caso, Identidade, Ideologia e Turismo, Portugal na revista Panorama. Depois teremos o António Coito, o Fábio Alexandre Faria, a Maria Barté e o Paulo Batista. Depois também da parte da tarde, mais 2 painéis, o Joaquim Pita Silva, que está connosco, o José Almeida, José Carlos Francisco Pereira, a Paulo Oleiro e o Rui Calixto, e finalmente, o último painel,
Andreia Castro, António Lajinha, Fernando Moraes Gebra, a Madalena Ferreira Jordão e a própria Ana Paula Ferro, será a nossa anfitriã neste segundo dia, que irá encerrar os trabalhos. Portanto, fica o convite reiterado, em Lisboa, no Palácio da Independência, em Rio Maior, não é muito longe, 1 hora de carro, e há um belo espaço, a Fundação António Quadros, na Biblioteca Municipal de Rio Maior. Serão certamente 2 dias muito interessantes, estimulantes intelectualmente. Portanto, isto é um colóquio que se realiza por, enfim, a pretexto dos 70 anos do falecimento de António Ferro, certamente uma figura relevante, até neste ciclo, vultos da cultura lusófona, não apenas portuguesas, saliento sempre isto. Este ciclo vultos da cultura lusófona procura, de facto, dar o devido relevo, o devido reconhecimento a figuras relevantes do mundo de língua portuguesa, e daí que, ao longo destas 36 sessões, tínhamos já falado de autores dos Palopes, da África lusófona, do Brasil, da Galiza, de Goa, de Macau, de Timor-Leste. Aliás, a próxima sessão, fica também desde já o convite, será no dia 29 de junho, daqui a 15 dias, e será sobre um autor brasileiro, o Silvio Romero, precisamente. E aí teremos um convidado, que será o orador de referência, um investigador brasileiro, o Júlio Canhada, que nos vai falar sobre esse autor brasileiro. Hoje o modelo é relativamente diverso, ou seja, não temos um orador de conferência, temos os vários participantes do colóquio que aceitaram este repto, no sentido de aqui estarem connosco, para de alguma forma anteciparem aquilo que irão defender neste nosso colóquio. E, portanto, eu agora vou partilhar a palavra e vou seguir a ordem que me aparece aqui no ecrã, sem qualquer preconceito prévio. A primeira pessoa que me aparece aqui ao meu lado é o Joaquim Pinta Silva. Joaquim, muito boa noite. O que é que vais defender então no nosso colóquio? Tens de ligar o microfone, Joaquim. Exatamente. Boa noite, Renato, boa noite a todos. O que eu vou falar é de uma coisa muito simples e importante, de certa maneira, porque estão a ouvir bem. Perfeitamente. Portanto, fruto de uma vida que tive, portanto, na Bélgica durante muitos anos, mais de 30, e de uma atividade também cultural, de certa maneira, intensa, má ou boa, portanto, depende de cada um, ligado à Orfeu, uma livraria, um centro cultural que agora existe, digamos, sem local, mas que na altura era um local frequentado. Mas, dizia eu, fruto dessa atividade toda e de constituições belgas bastantes, desde o Beaux-Arts, o Palais des Beaux-Arts, até o Flagey, até a Passaporta, portanto, foram instituições. Isso depois dá-te, digamos, um certo conhecimento de algumas pessoas, e nomeadamente com a nossa embaixada e o Instituto Camões presentes ali também em Bruxelas. E fruto disso, numa das minhas idas, eu isso aos detalhes que provavelmente não irei falar disto no sábado, porque são mesmo detalhes com alguma importância, mas para se perceber que, ao entrar uma vez na embaixada com a representante do Instituto Camões, ela estava com uma jovem luso-luxemburguesa, portanto, nasceu no Luxemburgo, mas de pais portugueses, falando um português bom, com o sotaque próprio de quem não vive todos os dias com a língua, e que estava a fazer um trabalho de investigação para terminar a sua licenciatura e portanto, candidatou-se a um estágio para poder fazer um trabalho. Quer dizer, ela ia fazer um trabalho mediante esse estágio, não é? E foi aceito na Bibliothèque Royale de Belgique, e estavam ali, portanto, a pessoa do Camões não tinha assim uns grandes conhecimentos históricos sobre o período do António Ferro, sobretudo. E então pediu-me ajuda, e eu, com todo o gosto, lá fui eu ajudar a menina, Stephanie Bernardes,
simpaticíssima e bastante trabalhadora. E o que é que se trata? Fomos à Biblioteca Royal de Belgique e depois, já faço a síntese, encontravam-se lá, desde os anos 40 do século XX, encontravam-se lá uma série de caixas com livros, num total de 2.400 livros, à volta disso, agora não tenho. Tem aqui a lista deles todos, que mostro-vos assim. Portanto, são edições que correspondiam a uma biblioteca existente de um Instituto de Cultura Portuguesa que tinha nascido nos anos 39, teve uma vida um bocado efêmera. Eu penso que teve vida efêmera por causa também das atividades do António Ferro, do Vítor Falcão, do Augusto Castro, que depois foram, digamos, direcionadas para a exposição do mundo português, onde eles tiveram um papel importante, o António Ferro sobretudo, e portanto aquilo acabou por esmorecer esse período, que foi um período extremamente ativo, digamos, da divulgação das coisas da cultura portuguesa, evidentemente do regime do Estado Novo também, e até da própria figura de Salazar. Portanto, isso fazia parte, digamos, da propaganda de que António Ferro era o principal responsável do regime. E, portanto, essa biblioteca, e é isso que é importante, se é que, quer dizer, a minha intervenção não é assim tão importante como isso, mas tem alguma coisa que é de salientar. É que nos 2.400 livros, para além, logo, eu vi à primeira vista, quando entro com o Sr. Michel Fanqueur, que era o bibliotecário, que iria, digamos, direcionar, seria o tutor da Stephanie neste trabalho, e que me deixou lá visitar com ela, fomos várias vezes à biblioteca, e ver, eu logo reparei a primeira edição da Mensagem do Fernando Pessoa, assinada por ele, e eu disse, você sabe o que é isto? Isto é o Fernando Pessoa, conheço, mas isto é a primeira edição da Mensagem. Há pouco tinha sido vendido, há 15 dias, disse-lhe, olha, não, 15.000 euros, estava assinada. Aquela não estava, mas, portanto, é uma primeira edição da Mensagem e primeiras edições de muitos autores da época e anteriores, do século XX, sobretudo. E eu vou salientar que uma coisa importante, porque a verdade é uma coisa para se dizer, não é? É que estão ali muitos livros de opositores ao regime do Estado Novo. Estão ali muitos republicanos, né? Os clássicos, os Aquilinos, essa gente toda, o Jean Cortesão, portanto, homens republicanos do tempo da monarquia ainda, portanto, até 1910. Portanto, é essa variedade que eu acho interessante citar, porque a decisão foi mesmo, portanto, do António Ferro de passar para aquela instituição portuguesa, Instituto de Cultura Portuguesa, esses livros, e, portanto, e a decisão depois de os doar, que não está muito bem explicada, eles também não sabem bem como é que aquilo apareceu, não há correspondência a falar do assunto. O que é que esse instituto, portanto, além desse aspecto que me parece importante dizê-lo, porque corresponde àquilo que é, portanto, há livros de todo tipo, desde os livros da propaganda do Secretariado Nacional de Propaganda, desde obras de Salazar já publicadas, desde aquele famoso livro de uma francesa também sobre o Salazar. Portanto, há imensas coisas, mas há, portanto, uma vertente de livros que eu até diria quase maioritária, de gente que não é propriamente das cores do regime. Mas esse é um aspecto. O outro aspecto tem a ver, eu tenho aqui este dossiê que vou tentar mostrar, mas pronto, estou aqui a folhear assim para vocês verem a quantidade de notícias que na Bélgica surgiram a propósito, portanto, deste Instituto da Cultura Portuguesa e que também nomes que depois ficaram, portanto, e que foram divulgados, evidentemente, pelo Estado Novo, com todo o prazer, porque eram homens que se dedicavam e que achavam que o regime, digamos, que eles não chamavam autoritário, um regime de força que impunha uma certa ordem. Aliás, como vocês sabem, também como eu, era digamos, uma espécie de movimento internacional, mais à esquerda ou mais à direita, mas de tentativas digamos, de regimes autoritários para pôr ordem nas sociedades. Digamos que era também uma moda, de certa maneira, isto sem menosprezar os seus efeitos negativos. Mas, portanto, aqui, une conférence de M. Georges Gentil, une conférence de concert a Bruxelas, um recital de canto de Maria Sousa Rosa, desculpa, eu estava ali em francês, 1 hora em Portugal com Salazar, do Monsieur Hulmont à l'Institut de Culture Portuguesa, uma exposição de faianças portuguesas, em francês também,
Estou a saltitar, sem procurar. Le Portugal viu para 7 peintres belges, portanto, um homem de Estado na história de um povo, le rôle de Salazar à la lumière de l'histoire de son pays. Portanto, havia aqui propaganda pura política, mas havia realmente também uma tentativa de mostrar a nossa cultura e de fazer interessar, que isso é um aspecto também importante, fazer interessar intelectuais belgas pela cultura portuguesa, portanto, pelo momento político, evidentemente, mas pela cultura portuguesa, do qual o maior expoente é Maeterlinck, não é? Como vocês sabem, que foi grande amigo de António Ferro e da família, e da mulher também. Mas leio-vos assim alguns títulos mais, assim à sorte. Uma nova biblioteca no Instituto de Cultura Portuguesa, inauguração da biblioteca, já disse uma edição das Rosas, uma conferência do Sr. Jorge Gentil, a inauguração motivou, portanto, grande propaganda nos jornais belgas. Eu vou ver se aqui, portanto, esta fotografia, António Ferro a discursar na inauguração, sala cheia, um local que eu depois, que infelizmente o edifício foi deitado abaixo, eu fiz essa investigação, tenho fotografias do local onde o edifício existiu, um local nobre, na Avenida Louise, para quem conhece Bruxelas, portanto uma zona hoje muito chique, muito cara, digamos, correspondente aos Champs-Élysées, digamos assim, de Paris, e é disso que eu vou falar. Eu tive a oportunidade de fazer com esta senhora, esta moça, a Stéphanie Bernardes, e com o Dr. Michel Fanquer, uma conferência mesmo na Bibliothèque Royale de Belgique, portanto, é isto. Foram publicadas também, já agora, algumas dessas conferências foram publicadas. Eu estou a ver uma de um senhor, Etienne Vautier, sobre essa de Queiroz, por exemplo, a formação de Portugal, pelo Orlando Ribeiro, um homem de Estado na história de um povo, já falei há bocado, o Artur Ribeiro Lopes, o Vítor Falcão, a independência de Portugal e os prólogos às descobertas marítimas, aspectos novos da expansão portuguesa em Bélgica no passado, portanto, tudo 39-40, Alexandre Colano, artista, historiador, sociólogo, 11 de fevereiro de 39, portanto, foram conferências que foram publicadas em livretos, que existem, eu só tenho fotocópias, mas, portanto, é isto que eu vou falar, digamos, um tijolo na construção mais da biografia e do percurso do António Ferro. Muito bem, caríssimo Joaquim Pita Silva. E até foi muito pertinente esta tua intervenção inicial, até porque, enfim, dá bem conta da pertinência e ao mesmo tempo dá conta do contexto deste evento. Obviamente nós todos temos consciência que o António Ferro é uma figura ligada ao Estado Novo, ligada ao Salazar, e isso é uma sombra que paira sobre ele, ainda de uma forma bastante pesada. Enfim, está a ser gravado, mas eu não tenho problema nenhum em dizê-lo. Eu tentei publicar um artigo no Jornal Público, enfim, de evocação de António Ferro e até de publicitação deste colóquio, e o texto não foi publicado, e por razões óbvias, não é? Porque há muita gente ainda muito sectária e que não consegue distinguir as coisas, e precisamente ao contrário do António Ferro. Salientaste bem, o António Ferro era alguém não sectário e não manicaísta. Não é? Claro. Enfim, teve as suas opções ideológicas e políticas, e hoje é muito fácil dizer, enfim, no século XXI, em 2026, que ele não devia ter tomado aquela opção, mas nos anos 20 e nos anos 30, em pleno colapso dos regimes ditos democráticos, em que só havia regimes autoritários de esquerda e de direita, houve muito boa gente, enfim, que tomou as suas opções, e hoje é muito fácil fazer julgamentos, não é? Dizer, bom, eu naquele tempo teria tomado outra opção. Eu, sinceramente, não vou por aí. Respeito os percursos de cada um. E o António Ferro merece respeito. Isso é o ponto inicial, merece respeito, tem, de facto, um papel muito relevante. E, sobretudo, como tu salientaste bem, isso é muito pertinente, foi uma pessoa essencialmente não sectária, não manicaísta,
no seu, e que ele, enquanto responsável político, e teve grandes responsabilidades políticas, deu prova disso, deu provas disso, ou seja, não usou o seu cargo para silenciar pessoas que estavam circunstancialmente, pelo menos do outro lado do seu espectro político, e em prol, precisamente, como também salientaste, da valorização da cultura portuguesa na sua amplitude e pluralidade. E, portanto, é esse António Ferro que nós queremos celebrar, essa figura marcante da sua época, que deixou de facto um testemunho de uma grande promoção da cultura portuguesa. Ele, enquanto autor, vamos falar sobre isso no nosso colóquio, enquanto escritor, romancista, dramaturgo, enfim, como todos sabemos, esteve até na fundação da revista Orfeu, onde era o responsável, por ser menor de idade, essa história é mais do que conhecida. Foi também um grande padrinho, e aqui a expressão é usada em termos, sem qualquer sentido pejorativo, do Fernando Pessoa. Aliás, a mensagem recebeu o prémio à conta de António Ferro, como todos sabemos, ainda que essa história ainda hoje seja contada de forma muito enviesada, e portanto é esse António Ferro que nós queremos celebrar, sem qualquer rivalismo mitológico, obviamente. É de alguém que, no seu tempo e no seu espaço, na sua circunstância, independentemente das opções que fez, e cada um depois ajuizará, deu o melhor de si em prol de Portugal, da cultura portuguesa e da cultura língua portuguesa, porque ele tinha também essa dimensão lusófona, como sabemos, nomeadamente na relação com o Brasil. Portanto, é esse António Ferro que nós iremos celebrar. Enfim, se há pessoas que ainda hoje ficam reféns de sectarismos e de manicaísmos, eu diria que o problema é delas, não nosso. Nós estamos, de facto, não estamos reféns desse tipo de sectarismos. E dito isto, vamos então prosseguir esta nossa ronda pelos participantes do colóquio que estão aqui connosco. E seguindo aqui as imagens que me aparecem no ecrã, temos connosco também o Carlos Osório, que irá participar no nosso colóquio. Carlos, então pode antecipar-nos o que é que irá apresentar no colóquio? Olá, boa noite a todos. Com certeza, com muito gosto. Espero estar a ser ouvido em boas condições. Perfeitamente. Muito bem. Bom, deixem-me aligerar um pouco esta minha participação, dado que ainda estou a ultimar, ainda estou a acabar algumas coisas da comunicação que irei fazer no dia 19. A verdade é que eu estou a falar-vos de Portimão, e Portimão, para além de ser ficar numa região muito periférica, é também uma terra que tem uma ligação muito interessante com a Fernanda de Castro e com o António Ferro. E é exatamente por esse meu interesse que já começou em 2010, à volta da passagem da Fernanda de Castro por Portimão, na sua infância, e depois, já mais tarde, no programa dos parques infantis e também da sua casa de Alpuxinhos, esta ligação que ela tem com o Algarve e que arrasta naturalmente o António Ferro. Eu espero ter tempo depois na altura para contar uma pequena história, que obviamente vem contada nas suas memórias, ao fim da memória, em 1906, 1939. E que será o ponto de partida, no fundo, para esta minha comunicação, que é a fotografia. Estamos sob o signo da fotografia. E é exatamente aquilo que eu pretendo é abordar uma frase, enfim, que aparece escrita numa carta que o Augusto Castro escreveu de Roma em 1927, uma carta que ele dirigiu a António Ferro, em que ele diz que tu és a grande Kodak do jornalismo português. E este epíteto, esta frase, achei-a tão estimulante do ponto de vista intelectual, e para alguém que se move na área da fotografia,
da imagem fotográfica e da retórica da fotografia, que é o meu caso. Humildemente achei que poderia fazer uma pesquisa e trazer alguma coisa de novo. Não é fácil, porque eu sei que investigadoras importantes, como duas brasileiras e uma portuguesa, nomeadamente a nossa Filomena Sena, a Anderlise Santorum e a Margarida Acciaiuoli, já escreveram artigos importantes sobre esta matéria. De qualquer maneira, eu, no meu atrevimento, achei que poderia, enfim, acrescentar mais alguma coisa. E, portanto, o que interessa aqui, o essencial é que a ideia é que o António Ferro não utilizou as imagens visuais apenas como instrumentos de propaganda ao serviço do Estado Novo. Eu penso que eu e outros autores pensamos que ele próprio pensava e atuava fotograficamente e concebendo criando e construindo uma imagem pública de si mesmo, de Salazar e de Portugal, segundo uma lógica que antecede e estrutura toda a sua ação política, à frente, obviamente, do SPN e depois do CNI. Isto entre 33 e 49. Portanto, no fundo, o que está na base teórica disto tudo é obviamente, a retórica da imagem do Roland Barthes ou os estudos os ensaios de fotografia da Susan Sontag, que vão buscar naturalmente a questão do icon e do eidolon. Portanto, esta distinção platónica, não é, do que é a representação através da fotografia, a semelhança, a representação icónica daquilo que é uma efabulação à volta da fotografia. Então, no fundo, a fotografia como uma construção cultural, política e ideológica. Eu não quero amassar-vos muito com muitas destas coisas, mas posso-vos, para concluir já assim, poderia ler aqui uma parte que aquilo que eu acho que poderá acrescentar é que eu poderei acrescentar é que ao deslocarmos o pensamento visual de António Ferro do estatuto de metáfora descritiva para o estatuto de estrutura operativa, portanto, o que os autores têm dito é que António Ferro escrevia como um fotógrafo, sobretudo nas suas entrevistas. Muitas vezes ele próprio defendia que cada entrevista, desde o Gabriel D'Annunzio ao Mussolini, a todas as grandes entrevistas que ele fez, ou, por exemplo, a própria entrevista que ele faz a Salazar dentro de um carro em movimento, tudo isto terá uma leitura semiótica, naturalmente, que me interessa. E, portanto, não basta dizer que o António Ferro escrevia como um fotógrafo, é necessário demonstrar que a fotografia, enquanto técnica, enquanto modo de ver, enquanto regime de produção da imagem, foi uma gramática a partir da qual ele organizou a sua intervenção pública. A palavra nele vem depois da imagem, é um facto. E a política do espírito, ao instituir o Secretariado de Propaganda Nacional como aparelho de produção iconográfica do Estado Novo, não fez mais do que aplicar à escala da nação aquilo que Ferro já praticava à escala da sua própria figura. Eu depois escolhi um conjunto de 5 ou 6 imagens, que são imagens fotográficas. Algumas eu não desconheço os seus créditos fotográficos, não conheço os autores. São fotografias que vêm insertas. Algumas estão disponíveis no site da Fundação, outras aparecem no livro do Raimundo. Do Raimundo, e portanto eu apropriei-me delas e até as trabalhei de uma roupagem nova, com mais definição, e portanto elas irão fazendo uma espécie de intermesos imagéticos, visuais daquilo que eu vou dizer.
Não sei se Muito bem, Carlos, penso que foi. poderá ser interessante. Vamos ficar Não, assim por aqui. parece-me extremamente interessante e apelativo e pertinente no Vamos âmbito ver. deste bloco, até para dar conta dessa personalidade poliédrica do António Ferro. Essa, por exemplo, essa dimensão da fotografia, não, enfim, eu também não sou um especialista no António Ferro, mas não tinha presente. Conhecia, enfim, o seu papel enquanto ativista cultural, o seu papel enquanto escritor, enquanto dramaturgo, alguém ligado também ao cinema, à dança, mas não propriamente à fotografia. Aliás, até posso antecipar isso, em princípio o Sr. António Brás Teixeira não estará presente por razões de saúde na abertura do nosso colóquio, mas eu vou ler um texto que ele publicou neste mais recente número da Nova Águia, no 37º número, em que o professor Brás Teixeira faz uma afirmação, enfim, para muita gente poderá parecer excessiva, mas tem tudo a ver com o que nós estamos a dizer aqui hoje, não é? O professor Brás Teixeira tem a tese que o António Ferro, enfim, no seu tempo, nos anos 30 e 40, de alguma forma antecipou muito daquilo que a Fundação Calouste Gulbenkian veio a fazer nos anos 60. E com menos meios, próprias bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, a promoção da dança, da música, da fotografia, como estamos a ver, portanto, essa visão ampla e plural da cultura, ele foi, enfim, a figura que nessa época, de modo próprio e sempre contando com colaboradores de excelência, conseguiu realizar tudo isso, e uma vez mais saliente, de uma forma não sectária, não manicaísta, não olhando às proveniências ideológicas de cada um dos seus colaboradores. E é essa, de facto, é essa memória viva do António Ferro que nós iremos procurar celebrar. Muito bem, Carlos, e agora prosseguindo, e uma vez mais mantendo aqui a ordem das imagens que me aparecem, Ana Quintas, que vai abrir os trabalhos no segundo dia, em Rio Maior. Seja muito bem-vinda, Ana. Olá, boa noite. Boa noite. Então, o que é que vai defender o nosso colóquio? Ora bem, eu e os meus colegas, nós vamos falar sobre a representação de Portugal na revista Panorama, como é que o país aparece retratado em imagens e em texto, analisando alguns artigos da revista, sei lá, os artigos sobre as obras públicas, os artigos ligados à paisagem e ao povo, portanto, os artigos mais ligados às regiões portuguesas e como Portugal aparece representado dentro da Panorama. Estando englobado o texto, ou não, tendo como base o texto do António Ferro, o livro com compilação de vários artigos do António Ferro sobre o turismo, fonte de riqueza e de poesia, que serve como base para nós analisar, serviu como base para nós analisarmos os artigos à luz da política de turismo do António Ferro e da sua ideia em relação ao país e em relação à potência turística do país e como é visto o país dentro desse pensamento à volta do turismo e turismo, obviamente ligado também à ideologia do Estado Novo e o povo português. E então vamos apontar primeiro, focarmos-nos algumas ideias base do António Ferro sobre o turismo, depois como elas foram aplicadas na Panorama e como depois isso aparece expresso, tanto em imagens como em texto, em alguns artigos da própria Panorama. E englobar tudo também, obviamente, no SPN e dentro da política do espírito. E isto basicamente é a nossa apresentação. Muito bem.
Mas estamos a falar sobretudo o que hoje se chama turismo cultural, não é? Hoje é uma expressão Sim, muito em voga. E a Ana acha que o António Ferro também aí foi inovador, ou seja, há precedentes ou ele enfim, inventou estas coisas ora na bem, cultura ele, nunca há invenções absolutas, não é? Mas ele aí não, foi inovador, o turismo cultural consolidou-se com ele ou já havia precedentes? bem, isso não, quer dizer, nós nos focamos mesmo só no aspecto da revista. Nós nós não fizemos um estudo em relação ao turismo, embora, ou melhor, em relação a algumas políticas que já vinham sendo aplicadas, nomeadamente no estrangeiro. Mas, no caso do Portugal específico, eu também tive a oportunidade de estudar, de investigar um bocado o Congresso do Turismo, penso que em 1936, ou perto disso, que não tenho a certeza agora, não me estou a lembrar do ano específico, mas há um grande congresso de turismo importante, com em que alguns dos seus oradores ou algumas das pessoas que participaram nesse congresso tinham algumas ideias que fazem lembrar um pouco as ideias do António Ferro, nomeadamente as pousadas portuguesas, o aproveitamento das regiões. A ideia que eu tenho é que o António Ferro realmente tem uma política para o turismo que se afasta do turismo ligado à praia ou do turismo ligado ao Estoril ou aos grandes centros urbanos e vai espalhar depois ou tentar hum, hum, que as riquezas desconhecidas de Portugal, ou desconhecidas na altura, sejam aproveitadas. Na realidade, para serem aproveitadas pós a Segunda Guerra Mundial, porque quando a Panorama aparece em 42, e ele, no livro Turismo, Fonte, Riqueza e Poesia, ele anuncia aquele período de 42 a 45 como um período, portanto, os vários artigos desse livro são artigos que começam de 42, penso eu, se não me engano, portanto, ao longo dos anos 40, até, e depois, alguns deles, ele vai referindo naqueles artigos referentes aos anos da guerra, em que são anos de ensaio. Portanto, a máquina do Estado do SPN e da política do espírito está a trabalhar e uma das críticas é porque é que ele está, quer dizer, ele refere sempre que estão a trabalhar, estão a potenciar o turismo para a altura em que os turistas regressam, ou à altura em que acaba a guerra e ele tem a visão de que há no fundo, o desenvolvimento do turismo, que acontece depois da Segunda Guerra Mundial. E então, a Panorama, que apanha, portanto, é uma revista que tem uma publicação algo irregular, também com problemas financeiros também à mistura, vai, nos primeiros anos, vai apanhar essa ideia. Basicamente, é uma revista essencialmente para portugueses. E vai tentar, depois, com o final da guerra, ele quer potenciar mais o turismo e, portanto, aparecem as pousadas e aparecem várias estratégias, algumas que deram resultado, outras que não deram tanto, para potenciar o turismo essencialmente regional. Muito bem, Ana. E, portanto, fará a sua intervenção, que será conjunta, a abrir os trabalhos no dia 20 da Fundação António Quadros, em Famalicão. Sim. Muito bem, vamos então prosseguir a nossa ronda. Beatriz Albuquerque, pode então antecipar-nos o que é que irá defender no nosso colóquio? Olá a todos, sim, posso falar um bocadinho. Por isso, eu vou explicar um bocadinho primeiro o que é que eu escolhi, ok? O meu avô tinha uma coleção exaustiva de tudo o que era da altura de Salazar. Apesar
de ele ajudar pessoas a passarem assalto sem levar dinheiro a isso na altura. Ele é da zona da Beira Alta. Isto para dizer, quando eu era criança, eram milhares de livros, e um dos livros que eu peguei, eu devia ter pai 10 anos, era aquele que diz 14 anos da política do espírito, ok? A pessoa não sabe assim muito o que é, o que é que foi, certo? Tem assim uma ideia quase nenhuma. E eu lembro-me de estar a ler e a ver alguns momentos que eu achei interessante, mais em particular do belo ou da beleza. Havia outros que, pronto, podiam não fazer sentido, porque a pessoa também é uma criança, certo? Quando fala de moral e tudo, porque então vamos associar com religião e moral, ou outro género de moral, ai fiz uma asneira, vamos dizer ao padre, pronto. Depois, isso é as interpretações de criança que fazemos nesse livro, que era velho, cheirava quase como pequeninos bolor, branco, colados na capa e tudo, pronto. Isso ficou um bocado na minha ideia, essa ideia de haver um espírito, quase um espírito, mas depois que é uma beleza. Depois, quando a pessoa cresce, temos a dor no canto, Hegel, dependendo mais à frente, mais atrás, que vamos para todos. Por isso, o que eu proponho é uma leitura crítica, não só dessa altura de político do espírito António Ferro, centrado na exposição do mundo português, ok? Mas numa parte a nível performativa, logicamente já sabemos que era uma legitimação do Estado Novo, ao mesmo tempo também sabemos que havia aquela monumentalidade e pedagogia visual e tudo, essas memórias de uma altura que nós conseguimos ver mais agora neste momento, hegemónica, patriarcal, colonial, assente nesta idealização, que era uma das partes, a parte do estético depois vai embeber nisso, e também essa simbologia e articulação, com um projeto que eu fui pensando ao tempo e mais recentemente saiu, chamado Arte em Ação, ok? Em que eu uso o corpo e a mobilização mais como um artigo crítico, podemos até pensar como propaganda, só que não é já uma propaganda como na altura, que seria para o regime de Estado, mas uma propaganda para uma universalidade e uma aceitação. Por isso que eu faço é mais ou menos uma reativação e subversão da estética dos poderes escritos nessa exposição, questionando as persistências dessas narrativas, ou seja, quem está, quem não está, a inclusão, como são representados, como não são, como era ou como não era e como nós agora podemos interpretar, ok? E então, fazendo assim uma investigação também ao mesmo tempo histórica, colonial, patriarcal, com esse projeto que eu tenho, que alguns pontos são influenciados também por outras pesquisas e também por algumas de algo que, pronto, que eu encontrei quando tinha 10 anos no meu avô, por isso é um bocadinho isso. A forma que eu vou mostrar vai ser com várias imagens e vídeos atrás enquanto falo e pronto, e temos a construção ou desconstrução crítica dessa exposição, da política do espírito, da minha interpretação, seja como criança ou como adulta por aí, e depois a implementação dessas influências e as outras no meu próprio trabalho. Muito bem, Beatriz. Sendo que, enfim, na sua investigação, já agora, enfim, antecipo eventualmente depois no colóquio, haverá tempo enfim, para debatermos isso. Mas acha mesmo que há uma. É que, por exemplo, na minha perspectiva, enfim, estamos aqui a dialogar, obviamente, à luz enfim, à luz dos dias de hoje, a exposição do mundo português, enfim, tem muitos aspectos que são completamente datados e enfim, hoje não seriam passíveis de serem apresentados, não é? Isso está fora de questão. Mas, enfim, atendendo à mundividência da época, ponto 1, eu não vejo grande clivagem ou grande ruptura, aliás, não vejo ruptura nenhuma em relação à mundividência da monarquia, mesmo da Primeira República. Aí parece haver uma grande continuidade. Por outro lado, uma questão mais genérica, não sei se a Beatriz quer entrar por aí, mas essa é uma questão, a meu ver, muito pertinente e certamente durante o nosso colóquio será matéria de debate. Fala-se muito, e por razões óbvias, da política do espírito, ter quase como arma de arremesso contra o António Ferro. Ou seja, uma política cultural dirigida com opções, enfim, direcionada. Tudo isso é verdade.
mas a minha questão, e a questão não é cínica, é mesmo genuína. Eu acho que uma política cultural é sempre uma política do espírito. Pode ser mais ou menos assumida. E mesmo quando não é assumida, é uma política de espírito, porque qualquer regime político, enfim, eu não estou agora aqui a fazer equivalências ontológicas entre regimes políticos, mas qualquer regime político, qualquer ministro da Cultura, enfim, nós sabemos que formalmente o António Ferro não foi ministro da Cultura, formalmente, mas foi realmente, tem sempre um programa, tem sempre uma agenda, tem sempre valores, pode assumi-los ou não, e portanto eu diria que em última instância há sempre uma política do espírito, qualquer governo, qualquer regime, de uma forma mais ou menos assumida, tem sempre uma política de espírito. No caso do António Ferro, enfim, foi de uma forma assumida. Concorda com isto? Nem por isso? Eu acho que há partes diferentes, porque quando eu leio, eu acho que uma coisa é a parte da beleza, ou seja, ele alavanca a beleza para a parte moral que nós sabemos que é para o Estado, certo? Quando se é criança, não. É a pessoa deduz que um bocado, e depois tem a outra parte, que aí vai buscar as artes, certo? Mas depois ele também, há uma frase também que ele cita e tudo relacionado com o que é que ele acha que é a própria política e tudo. E uma das coisas que eu vejo, não só o conceito dele de beleza, certo, que vai para as artes, se nós pensarmos no conceito de artes, ele foi mudando, se pensarmos nos romanos e nos gregos, certo? Havia artes que nós agora consideramos artes que na altura eles não consideravam, como também o próprio termo artes foi generalista, mais ou menos é século XVII, XVIII, porque antes cada um tinha a sua. Por isso, ele quando usa, ele está a alavancar não só a beleza moral da parte do Estado, mas também uma beleza das artes, ok? Que vemos isso na mesma altura, na Segunda Guerra Mundial também a acontecer, em muitos dos pensamentos críticos da Escola de Frankfurt, que depois fogem para os Estados Unidos, como o Adorno, mas ele já vai fazer diferente. Aí vai fazer quase como podemos fazer um paralelo até um bocado um oposto, que é entre a teoria da beleza e do sublime, como é que nós podemos ver que uma pessoa é fascista, com questionar quando são crianças, para eles nunca se desenvolverem para se tornarem o Hitler ou o Mussolini, ok? Mas ambos em eles, o que é que estamos a ver? Estamos a ver uma beleza, ok? No caso, claro, depois também podemos discutir isso, certo? Porque se no António Ferro estamos a ver uma beleza plástica, que é importante como a beleza moral, depois também podemos discutir o que é uma beleza plástica, certo? Se incluirmos as artes, isso quer dizer que a escultura também é uma beleza, não é? O cinema, o que é? Pronto, depois podemos abrir mais ou abrir menos, ok? Claro que nós deduzimos, baseada em toda a obra que ele faz e tudo que faz, que é a arte no seu todo, seja o cinema, tudo por aí adiante, ok? Mas tem também a ver com isso, porque há sempre a parte virada para o regime, certo? Que também podemos discutir o que está bem, o que está mal, o que não está, certo? O que foi. Também podemos apontar, e algumas das coisas que vou fazer, ou seja, a nível das imagens, há um conjunto de imagens nós podemos questionar, hoje em dia, quando olhamos para o que se passou, o que é que nós achamos. Eu, paralelamente, é assim, quando comecei a explorar mais, foi para um artigo diferente, ok? Foi mais a nível da artes, educações e de género, que é também o que eu vou focar um bocadinho. E uma das coisas que eu vi lá, esse foi um dos artigos que eu vi a nível do papel de género da mulher na altura e tudo, e como as coisas são retratadas. Há um artigo a seguir que eu faço, tem a ver agora com a inteligência artificial, então eu fiz algumas brincadeiras que vou mostrar também. Que o que é que acontece? Acontece quando eu pego, por exemplo, num postal da exposição e penso em inteligência artificial, cria-me uma boneca, ela própria diz-me algo como eu não posso porque ela está nua, por exemplo. E como está nua, tenho que tapar apropriadamente. Eu digo, então, cria uma boneca com os seus acessórios. Mas depois os pressupostos de acessórios, que eu até posso mostrar, eu acho que tenho aqui neste computador, pressupostos de acessórios, vemos um pensamento também patriarcal e colonialista em algo
que muitos de nós pensamos que deveria ser universal, que é a inteligência artificial, certo? Que seria sem bias, mas vemos cá as bias, pronto, da nudez, ok? Isso é uma, mas depois a nível dos acessórios que escolhe para o boneco, faz-nos também questionar se não estamos outra vez, certo? No agora, só através de uma imagem, certo? E um prompt muito simples, o que é que se está a passar mesmo no agora, com coisas do passado e do presente, ok? Mas Ou seja, a inteligência artificial também segue uma política do espírito, ainda que não assuma. mas Ainda assim um bocado, eu estava a ver, se calhar não temos tempo, senão eu procurava ver se tinha aqui a imagem para mas depois ainda pode, claro. Mas apresentação. durante o colóquio, e certamente será uma. Tenho aqui, posso, eu abro. Então, pode partilhar então. Ok. Mas a sua resposta foi, enfim, agora não vamos prolongar o debate, mas Foi, poderíamos falar sobre isso, exatamente. foi isto que A questão entre a ética e a estética no plano da política é muito problemática, como sabemos, claro. porque quando se hipervaloriza a estética em detrimento da ética, isso muitas vezes o resultado é. Aliás, ainda recentemente estava a ver um documentário sobre a Leni Riefenstahl, enfim, sem fazer nenhum paralelo entre o regime nazi e o regime do Estado Novo, apesar de tudo, eu acho que há absolutas diferenças. Mas, enfim, em relação à Leni Riefenstahl, como todos sabemos, foi alguém que, pronto, fez uma obra cinematográfica relevante na altura, mas que, enfim, que objetivamente foi uma obra que promoveu o regime nazi. E aí a questão estética, por muito que ela alegue que era sobretudo uma questão estética que a movia, é eticamente problemática, não é? Isso ainda hoje é uma questão a discutir. Muito bem, Beatriz, muito obrigado, e certamente que durante o nosso colóquio iremos retomar estas questões. E prosseguindo a nossa ronda, temos connosco o Ricardo Belo de Moraes. Ricardo, seja muito bem-vindo. Pode-nos então antecipar o que é que vai defender no nosso colóquio? Olá, viva a todos e todas os presentes na sala. Espero que me estejam a ouvir em condições. Estamos a ouvi-lo perfeitamente. Ora, fantástico. Eu caio, com muitas aspas, de paraquedas quase na programação deste colóquio, mesmo que seja, obviamente, um paraquedas muito bem insuflado de ar, para falar das relações entre António Ferro e Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, que é o meu sacerdócio, já lá vão 15 anos. Tenho de começar por agradecer muito esta oportunidade de participar nos trabalhos e, acima de tudo, o convite quase direto da Mafalda Ferro, em representação da Fundação António Quadros, para ocupar um lugar que não seria meu. Seria da professora Teresa Rita Lopes, que aliás nos deixou faz ontem justamente um ano, ela participa neste livro que, de certa forma, move ou anima, se quisermos, os nossos trabalhos, e o artigo que a professora escreveu e que está no alinhamento deste livro antológico comemorativo dos 70 anos sobre a morte de António Ferro, tem o título de Mensagem e a Sua Circunstância, com o subtítulo Sem António Ferro não teria havido mensagem. Ora, isto é uma afirmação com a qual eu concordo virtualmente desde que comecei a minha vida pessoana, na Casa Fernando Pessoa, e fora dela, depois em investigação, e resolvi, uma vez que a minha comunicação também seria uma homenagem, de certa forma, à professora Teresa Rita, que foi talvez a pessoana que mais apoiou o meu trabalho, a minha investigação e as minhas atividades pessoanas enquanto foi viva, de alargar então o âmbito e propor esta ideia de fazer um arco
da vida conjunta ou dos passos conjuntos que fizeram António Ferro e Fernando Pessoa, desde que eles se conhecem através do Mário de Sá Carneiro, nos primórdios até da alvorada de Fernando Pessoa em Lisboa, ali por 1912, e aquelas histórias curiosas que ainda têm o envolvimento de Mário de Sá Carneiro neste trio muito insuspeito, até depois chegarmos à aventura de Orfeu, e a partir daí uma série de ritmos divergentes que nos apresentam uma relação sempre de proximidade, sem dúvida, entre estes dois homens, que são, acima de tudo, iguais ou muito semelhantes intelectualmente e que se respeitam, mais que tudo, por causa disso, por causa do interesse superior nacional que ambos defendem, mesmo que progressivamente em quadrantes políticos cada vez mais distintos. Mas nós temos uma série de episódios que passam pela revista Orfeu, o fim da revista Orfeu e a coincidência, Pessoa Ferro, por exemplo, na revista Exílio, anos mais tarde, eh, e depois de um período de relativo afastamento pessoal, importa dizer que Fernando Pessoa nunca foi visita lá de casa de António Ferro e de Fernanda de Castro. Aliás, Fernando Pessoa era muito pouco, muito lá de casa, fosse de quem fosse. Era isso que eu, era isso que eu Ele ia dizer, gostava era era isso que eu ia ele dizer. gostava era de estar sozinho, Exatamente. quieto, no seu canto, na sua casa e eventualmente participando naquelas tertúlias dos cafés que nós bem conhecemos e que estão historicamente tão bem testemunhadas através dos participantes que sobreviveram a Fernando Pessoa. Mas pensava, por exemplo, no episódio da convergência da revista Exílio, eh, que é muito interessante por estar ali algures entre o nacionalismo e o saudosismo. Os anos que passam depois do tal relativo afastamento de que eu vos falava, até ao episódio em que António Ferro, estranhamente, ou nem por isso, toca a todos, é alvo de práticas de censura do governo de então, em 1923, com a sua peça Mar Alto, é alvo da censura e, curiosamente, alvo também das queixas das pessoas que viram a primeira apresentação e vê a sua peça proibida, vê um movimento de apoio ao seu próprio trabalho, do qual Fernando Pessoa é automaticamente subscritor. É importante nós pensarmos também que anos mais tarde, quando a editora O Discípulo de Fernando Pessoa se vê a braços com problemas semelhantes com a censura, através do grupo dos estudantes da Ação Católica e da proibição de obras da literatura de Sodoma, onde Fernando Pessoa, na sua Ao Discípulo, tinha nomeadamente livros de António Boto e de Raul Leal que foram apreendidos e que lhe destruíram a editora. Interessante nós vermos como António Ferro não foi ser recíproco em relação ao apoio que Fernando Pessoa lhe tinha dado contra a censura uns anos antes, e depois um tempo em que nós precisamos de vasculhar o espólio de Fernando Pessoa, em particular até o material manuscrito que ficou na Arca, que é mais complicado, onde temos uma série de picardias ou atuardas, se quisermos, que Fernando Pessoa lança a António Ferro, mas eh, aquela proximidade, aquela identificação quase do tempo de Orfeu e do tempo de Mário de Sá Carneiro. Reparem, um homem que é apresentado a Fernando Pessoa por Mário de Sá Carneiro dificilmente poderia ser
um mau homem. É outra das coisas que eu acredito. Fernando Pessoa tinha uma confiança absoluta em Mário de Sá Carneiro, portanto, as pessoas que Mário de Sá Carneiro lhe trouxesse seriam com certeza para estimar, e essa ideia da pessoa para estimar, nós vamos encontrá-la já na década de 1930, com o antigo regime em fase de cristalização, de consolidação, quase a entrar em velocidade de cruzeiro, e aquela ideia de vermos um António Ferro que tenta, através de um espicaçar de Fernando Pessoa para finalmente terminar o Livre-Mensagem, um projeto que já vinha quase desde 1910, e nós aqui já estávamos nos anos 30 e ainda não havia livro, ainda não havia mensagem. eh, e António Ferro pressentia que, mesmo através da orientação de Fernando Pessoa, a mensagem podia servir àquilo que eram as orientações gerais que estavam também em formação da política do espírito definida para o governo salazarista. Enganou-se não muito, mas o suficiente para ser depois surpreendido pelo ataque de Fernando Pessoa em cima de lhe ser atribuído o prémio Antero de Quental de Poesia de segunda categoria, com a publicação do artigo Associações Secretas, em defesa das associações secretas, a desculpa esfarrapada de Fernando Pessoa para não ir à cerimónia de atribuição dos prémios, onde Salazar estava presente, e a partir daí, a partir do discurso de Salazar e das diretrizes que Salazar aproveita essa ocasião dos prémios do SPN para divulgar através da imprensa e da rádio disponíveis na altura, Fernando Pessoa entra definitivamente em rota de colisão com o regime, escrevendo toda aquela produção literária e poética que todos nós conhecemos ou conheceremos pelo menos na sua maior parte. E acredito que, aliás, falarei disso na comunicação. É muita coisa para falar, mas, portanto, eu vou ser o mais radiográfico possível destes episódios principais e da apresentação dos documentos do espólio de Fernando Pessoa, com destaque para o material manuscrito, porque é o que fica também mais secreto, mais invisível e que importa trazer para o ecrã do PowerPoint na sexta-feira, no meu caso no Palácio da Independência. António Ferro terá ficado com certeza melindrado, como Fernando Pessoa pode também ter ficado melindrado com uma tentativa de utilização do seu talento, sendo que ele teve outras tentativas de apropriação ou de aproximação à causa do antigo regime, nomeadamente através de Costa Bruxado, uma colaboração que Fernando Pessoa recusou ali quase in extremis também, quando terá percebido que isso acabaria por levá-lo a ter um envolvimento grande com o antigo regime, mais do que Fernando Pessoa poderia suportar. E depois o final, que é qualquer coisa que tem de ser inequívoco para todos nós, sobre esta ideia do Fernando Pessoa e António Ferro tão longe, tão perto. O título que eu escolhi para a minha comunicação fui pilhar o nome do famoso filme de Wim Wenders, porque acho que foi muito isso que eles foram ao longo da vida, tão longe, tão perto, e quando estiveram longe, estiveram distantes, quando estiveram perto, estiveram de facto muito próximos, e com uma grande cumplicidade, cumplicidade essa que se vê até no dia final de Fernando Pessoa, depois do próprio dia final, quando nós vemos a fotografia do Cemitério dos Prazeres, em que a comitiva que acompanhava o féretro
naquela fotografia de circunstância à saída da capela, tem as pessoas como que abraçando o caixão de Fernando Pessoa, e ao cimo da escadaria é António Ferro, quem está ali a meio, com um ar absolutamente compungido, de quem de facto perdeu um amigo. E a imagem nesse aspecto também é muito importante. É isso que eu acredito, que mesmo tão distantes uma vez ou outra, ou outras, de facto, quando Fernando Pessoa desaparece, desaparece também um pouco da alma eh, e do Portugal que António Ferro também sonhava. Já agora gostava só de deixar uma nota final àquilo que foi dito logo no início pelo Renato Epifânio, em relação aos vieses políticos. Foi outra coisa que me fez aceitar imediatamente a sugestão convite da Mafalda Ferro para fazer esta comunicação tão complexa e complicada sobre Fernando Pessoa e António Ferro. A ideia do complexo, do trauma político, que em termos de cultura já era mais que hora de ultrapassarmos enquanto país. Eu costumo brincar e dizer que deve haver poucas pessoas mais de esquerda do que eu, e não é por isso que, obviamente, eu vou algum dia ter a veleidade de escamotear a importância de António Ferro na vida de Fernando Pessoa, e na vida e também na obra, obviamente. Portanto, a política e o olhar as coisas através de um viés, de um caleidoscópio político, consegue ser tantas vezes muito complicada e deixem-me dizer-vos, às vezes cheira muito mal também. E é bom que haja colóquios como este para trazer um bocadinho de oxigênio também para estas áreas e falar cientificamente dos factos, de como homens de intelecto e de cultura podem ser próximos e amigos, mesmo com todas as suas divergências. Muito bem, Ricardo. Penso que a sua comunicação será muito pertinente, até para desconstruir uma série, de facto, de preconceitos que ainda subsistem. Até a propósito da mensagem, que a mensagem, como nós sabemos, ainda é um texto hoje, enfim, até entre os pessoanos, o Ricardo sabe isso muito melhor do que todos nós aqui presentes, ainda é um texto, enfim, mal amado, eu diria. Verdade, verdade. Eh, eh, e, de facto, o Tânio Ferro teve um papel fundamental, como, usando as suas palavras, foi ele que espicaçou Pessoa para concluir a obra e até, enfim, eu não ponho em causa que depois a obra tenha sido usada para fins propagandísticos, mas também teve um papel, como se sabe, muito. Essa preocupação de António Ferro teve também uma dimensão até muito pessoal, no sentido de queria ajudar financeiramente o Fernando Sem Pessoa. dúvida, sem dúvida. Exatamente, portanto, foi E um gesto benemérito da parte dele. E o trabalho que depois António Ferro até terá tido que ter, e o prejuízo pessoal, quando, no fim de tudo, de todo o seu investimento eh, e defesa enfim, do nome e da obra de Fernando Pessoa e das suas características enquanto pensador, enquanto filósofo, enquanto esotérico, até depois, no fim de contas, tenha sido um bocadinho deixado sem chão e obrigado a justificar-se, tanto a Salazar como Sim, aos sim. serviços de Não, censura. Eu sou é, dos que acredita que se Fernando Pessoa não, não foi para uma cadeia, foi porque ele próprio não quis forçar a barra, mas que António Ferro nos bastidores também tivesse feito muito mais do que seria a sua obrigação de amigo para pôr paninhos quentes, usando um português coloquial, paninhos quentes em cima daquilo que Fernando Pessoa se estava a revelar
como defensor. Exatamente. E, aliás, o António Ferro, enfim, obviamente tomou opções muito claras na altura, na sua circunstância, mas também podemos dizer, aliás, o próprio depois, também, a certa altura, entrou, não digo em ruptura, mas foi sendo mal visto pelo próprio regime do Estado Novo. Ora. Ou seja, o ideal dele, do Portugal, que poderia ser, enfim, eventualmente a partir do Estado Novo, ou no âmbito do Estado Novo, era um Portugal diferente daquele que se veio a consolidar e, portanto, porventura nem sequer podemos acusar o António Ferro de incoerência. Porventura, o Portugal que ele idealizava era o Portugal da mensagem do Fernando Pessoa. A certa altura, o próprio António Ferro constatou que, pronto, que era incompatível esse Portugal da Verdade. mensagem do Fernando Pessoa com o Portugal. O Portugal da cultura, da língua portuguesa e da paz. Exatamente. Mas a sua intervenção é muito apropriada e muito pertinente, até porque, como sabe, ainda hoje se usa esse episódio da mensagem, do prémio, do segundo prémio, como arma de arremesso, não só contra o Estado Novo, mas contra o próprio António Ferro, o que é particularmente injusto, porque o António Ferro criou uma segunda categoria para dar um prémio, até financeiro, ao Fernando Pessoa. Não é? É verdade, é verdade. E é extraordinário como é que as pessoas, por má fé ou por ignorância, continuam a papaguear, ao mesmo tempo, este tipo de mentiras, estas mentiras históricas, puramente por motivação ideológica. Muito bem, Ricardo. Então vamos ouvi-lo com todo o interesse, com mais Ótimo, tempo. Com ótimo, mais tempo, como não eu com a muito mais vós. tempo, com 20 minutos. É verdade, é verdade. Com 20 minutos. E vamos agora ouvir a Ana Margarida Chora, que tem sido um participante já regular nos nossos eventos, sempre com todo o gosto. Ana, seja muito Olá, bem-vinda. A palavra é tua. olá, boa noite. Eh, hum, é, o trabalho que me traz a este colóquio, posso dizer que já vem de trás, não? Pelo menos o tema, começou quando eu apresentei aquela comunicação, no Congresso, essa de Queiroz e o Canal Suez. E foi aquele trabalho sobre a dança que deu origem a este percurso todo, quer dizer, não percurso a nível de investigação, porque eu É verdade. faço Eu este sempre tipo de preciso investigação. uma pessoa para falar com autoridade sobre a dança, convida a Ana. É verdade, e todos os convites foram muito bem-vindos e eu, enfim, agradeço muito tudo isso. E eu vou falar sobre, eu não sei se dá para ver, sobre isto que está aqui, que é O Verde Gaio. O Verde Gaio, exatamente. Isto é um programa que eu consegui arranjar. Ahm, este tema, pelo qual o António Ferro também ficou conhecido, não só, mas também, eh, ele que era um homem, visto segundo aquela dicotomia literatura política, e aparece aqui este pássaro a esvoaçar no meio dessa dicotomia, o verde gaio, não é? Portanto, este conceito artístico que vem, no seguimento da política do espírito, mas também no seguimento de uma estética, eh, também, no fundo, literária, porque ele chama ao Verde Gaio uma despretensiosa antologia poética. E é muito interessante como ele faz essa ligação, não deixa de ligar a dança à própria poesia. Portanto, a poesia, mas no sentido de alma do povo. Portanto, não é a poesia retórica, nem estilística, mas vá lá, uma silenciosa poesia que, ou através da qual ele vai educar aqueles que veem, não é? Porque o Verde Gaio vai ser apresentado ao público em geral, vai ter uma base do folclore, mas o próprio António Ferro dizia que não é aquele folclore que faz com que o folclore seja mal visto, não é? Porque ele pretendia educar
educar o folclore para ser apresentado em palco e para educar as pessoas a verem de outra forma a cultura portuguesa. É muito interessante que o próprio António Ferro tenha sido autor de alguns argumentos do Verde Gaio. E durante aqueles 9 anos em que o Verde Gaio esteve sob a alçada do António Ferro, o Verde Gaio foi apresentado em vários sítios, portanto, chegou até Paris, já no fim da tutela do António Ferro, mas Paris que tinha visto surgir a grande influência do Verde Gaio, que foram os ballets russes. E um pouco injustamente o Verde Gaio foi chamado, isto é os ballets russos portugueses, não é? Portanto, isto é uma espécie de bailado russo à maneira portuguesa e que, no fundo, não tinha a ver. Não era a mesma coisa, por várias razões, porque o próprio António Ferro que fez aqui depois um livrinho com uma antologia de textos sobre o próprio Verde Gaio. Ele diz que os ballets russos viram ou anteciparam os aspectos sociais e políticos que estavam a acontecer na Rússia e quiseram fugir desse regime. Portanto, ele vê mais ou menos dessa forma e atribui também essa beleza a essa confluência de linguagens que vão desde a cenografia, à literatura, à música, não é? Porque os ballets russos são um pouco de tudo. Ele deixa-se encantar por isso, mas ele vai buscar também essa questão política, dizendo que não, os ballets russos fugiram e essa visibilidade, não é? Porque eles fugiram de um regime que estava a estrangulá-los, não é? E ele vê os ballets russos em Lisboa, fica completamente rendido. Mais tarde vai fazer algo com alguma influência. No entanto, também conhece as limitações técnicas do Verde Gaio, porque os bailarinos do Verde Gaio, apesar de serem bailarinos profissionais, não tinham a exigência técnica dos bailarinos russos, não é? Portanto, não era a mesma coisa. Eu não sei, eu penso que o tempo já está a terminar, mas eu vou falar um pouco sobre isto, fazer, enfim, o enquadramento de tudo isto e falar sobre as características e o modo como o António Ferro via esta forma de despretensiosa poesia, que é a dança portuguesa. Muito bem, Ana. Fico expectante se tu não vais defender, segundo o António Ferro, os balé russos era os Verde Gaio na tradução russa. Isso seria um bocado excessivo, não é? Não, aliás, o próprio António Ferro sabia que era algo diferente e não só, ele também aqui neste livrinho ele faz uma antologia de críticas ao Verde Gaio Uhum. e os críticos, aliás eu fui buscar depois outras críticas que não vêm aqui no livrinho e que saíram nos jornais franceses. É interessante como o Verde Gaio foi visto até uh, de uma maneira muito positiva por não quererem ostentar nenhuma técnica para competir com nenhuma companhia internacional, não é? Portanto, a beleza estava nesta ingenuidade e autenticidade portuguesas. Bem, não, e isso é um ponto.
nós hoje podemos dizer, enfim, é uma crítica fácil, não é? Que o António Ferro era um nacionalista, enfim, mas teria sido nacionalista, mas era uma pessoa ao mesmo tempo cosmopolita, tinha a noção do mundo, tinha a noção do que se passava na Rússia, nos Estados Unidos, a nível da dança, da música, portanto, era uma pessoa com o mundo, e, portanto, tinha a noção das coisas. Por muito Mas é também engraçado verificar que os balé russes tinham muito pouco de russos. exatamente. Porque eles, estive a ver, eu tenho aqui muita coisa sobre os balé russos em casa, tenho uma coleção que mais acaba. Mas o repertório dos balé russos, eles estrearam-se no Châtelet e estiveram lá muitos anos, estrearam-se em 1909. E grande parte do repertório é orientalista. Portanto, com alguma influência ali das Mil e Uma Noites, também com algo de russo, mas também porque o orientalismo estava na moda, eles quiseram aproveitar um pouco essa tendência. O que eles têm realmente de russo é um aproveitamento muito grande dos compositores russos, não é? E depois, é claro que o António Ferro também foi buscar compositores portugueses e tentar dar essa visão do melhor que nós tínhamos em Portugal. Mas lá está, ele viu que nós tínhamos temas, fazendo um pouco o percurso ao contrário, portanto, daqui para fora. E os balé russos eram um pouco tentar ostentar aquele nome do balé russo, mas eles de russo, não é? E de nacionalista, se calhar não tinham assim tanto. Muito bem, a Ana vai abrir os trabalhos no- no- na sexta-feira à tarde, num painel que será coordenado pelo Samuel Dimas, da direção do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Enfim, estamos a fechar a nossa sessão. Nós temos aqui convidados que não têm o ecrã aberto. Eu não sei pelos nomes, não sei se irão participar no nosso colóquio. Eu julgo que não. Enfim, temos aqui uma amostra, apesar de tudo reduzida, porque este colóquio terá 30 oradores, mas enfim, mas apesar de tudo uma amostra relevante, uma boa amostra do que será este colóquio, e que será certamente um colóquio bem interessante, olhando para o programa, isso é fácil de antecipar e conhecendo as pessoas que irão intervir. E então, dito isto, e não havendo mais intervenções, já fizemos a ronda por todos os oradores que irão falar nos 2 dias. Vamos então fechar a sessão. Reiterando o convite, nos 2 dias, portanto, os trabalhos serão de acesso livre, a entrada é aberta, na sexta-feira, a partir das 10h30, no Palácio da Independência, em Lisboa, e no sábado, na Fundação António Quadros, em Rio Maior. Esperamos pela vossa presença, sendo que depois todos os textos serão devidamente publicados.